Bom dia, boa tarde, boa noite, CPA, tudo bom? Primeiros anos. Estou eu e o meu velho amigo Peter aqui para a nossa primeira videoaula. Nós vamos estar com vocês nessa quarentena em pequenas videoaulas onde a gente vai mostrar a continuidade da nossa matéria. Estão preparados? Estão prontos? Muito bem, pega lá o caderninho, vamos montar um mapa mental, vamos se organizar, vamos relembrar rapidinho da onde a gente parou e para onde a gente está indo, beleza? Então tá, a gente parou antes da quarentena lá na introdução das escolas literárias portuguesas. A gente viu o classicismo, a gente viu o humanismo, a gente viu o trovadorismo e agora a gente vai ver o primeiro livro desse bimestre. O primeiro livro desse bimestre são os Sermões do Padre Antônio Vieira. É uma coletânea de 13 sermões desse importante padre jesuíta que esteve aqui no Brasil, mas a gente vai dizer que nesse primeiro momento, além dos sermões do padre Antônio Vieira, teremos os sermões do Robinho, porque eu vou escolher que sermões vocês vão ler nessa quarentena. Dos 13 que vocês precisariam ler, eu separei para vocês apenas 3. Beleza? Estão anotando? Tá tudo certinho? Mary, presta atenção. Levanta a cabeça, respira. Isso, boa. Isa, vem comigo. Vamos lá então. Vamos prestar atenção aqui nas videoaulas e entender um pouquinho desse sermão do padre Antônio Vieira. Antônio, não dorme. Bom, os sermões do padre Antônio Vieira são compostos então pelos escritos de um padre jesuíta que tinha como principal característica a ideia de argumentar. Ele era um padre muito racional e, como tal, ele utilizava a razão para que seus sermões tivessem efeito no povo. Claro, ele utilizava elementos religiosos, mas além dos elementos religiosos, ele pensava que a ideia era transformar esses elementos em algo mais racional, para que o povo entendesse, se identificasse e comprasse a ideia dele. Quando vocês aprendem dissertação, vocês estão aprendendo aí com a Paty, vocês já vão começar a ver daqui a pouquinho os primeiros conteúdos de dissertação, vocês vão perceber que uma das principais características de uma é a gente elaborar uma tese, uma teoria, e defender essa tese, justificar essa tese através de provas, através de argumentos, através de pontos de vista. É exatamente isso que o padre Antônio Vieira faz. Na realidade, esse estilo de pensar, esse estilo dissertativo de pensar, é ele que traz aqui pra gente, é ele que traz pro Brasil. Então o padre Antônio Vieira ele tem um grande mérito de trazer uma nova ideia de pensamento. Entenderam? Tranquilos até aqui? Duda, tá me ouvindo? Tá prestando atenção? Então tá, segue aqui comigo. O primeiro sermão que a gente vai ver vai ser o sermão do bom ladrão. Eu não sei o quanto vocês são religiosos assim, né? O quanto vocês têm Deus, Jesus no coração, né, Sarinha? Sarinha parece um anjo, de repente tem bastante Deus no coração. Mas de repente também não tem Deus no coração, então vida que segue, né? O que eu quero dizer é que um dos sermões mais famosos lá da Bíblia, né? É o sermão do bom ladrão. O bom ladrão é aquela lenda que Jesus estava lá na cruz, ladeado por 2 ladrões, né? Um à sua direita e um à sua esquerda. O da sua esquerda começava a dizer, se tu é Deus mesmo, tira a gente daqui e leva a gente lá para baixo, né? E o outro fala, não duvida dele, ele não fez nada para estar aqui e nós somos pecadores. Então ele fala, Jesus olha para ele com certa piedade e fala, tu é muito bom, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E aí teoricamente foi todo mundo pro céu. Bonito, né? Robinho também é religião, gente. Também é. Amém e Deus no coração. Então o que eu quero dizer para vocês com isso é que o padre Antônio Vieira se inspira nesse sermão para fazer uma crítica, e uma crítica pesada. O padre Antônio Vieira, ele toma posição. Contra quem? Contra o governo da época, contra os desmandos do governo da época. Ele vai lá e ele acusa o governo de corrupção. Ele simplesmente diz que a corte portuguesa está roubando muito ouro da colônia e que a colônia deveria se resguardar enquanto é isso. Ele utiliza isso na ideia fundamentada da arte de roubar. E ele fala que essa arte de roubar está intrínseca no caráter do povo. Olha só que bacana. O padre Antônio Vieira meio que se antecipa a uma característica que, infelizmente, vai fazer parte da nossa formação de caráter brasileiro, que é a corrupção. Ele fala que a corrupção está tão enraizada no povo que as pessoas já roubam instintivamente, que elas não fazem exatamente muita força ou muito esforço para roubar.
Só para vocês terem uma ideia, esse era um ato de grande coragem do padre Antônio Vieira, porque ele estava falando isso para os portugueses. E estava falando sem medo. Estava dando um passo à frente e estava colocando isso de uma maneira que desse literalmente a cara a tapa. Ele foi pedido para ele repetir esse mesmo sermão na Igreja da Misericórdia, em Lisboa. Ele ensaia o sermão aqui no Brasil e aí dizem para ele, ó, se tu é corajoso mesmo, então repete esse sermão lá em Portugal. E ele não se fez de rogado, foi até Portugal, foi à Igreja da Misericórdia em Lisboa e fez exatamente o mesmo sermão, sem tirar nem pôr. Olha que coisa interessante, né? Que coisa diferente, né? Que coisa que chama a nossa atenção. Emily, compreendeu? Tá me compreendendo? Vocês estão me entendendo, né? Não tá tão difícil. Pois é, esse seria o nosso primeiro sermão. Ele mostra uma indignação com o governo e ele mostra uma proatividade muito grande. Um jeito de agir, um jeito de fazer as suas ações muito intensas. Então esse seria o primeiro sermão que a gente vai ver aí do livro. Então vocês vão abrir o livro e vão localizar o sermão do bom ladrão. E aí leiam esse sermão e ele vai ser o nosso primeiro da lista dos 13 que vocês têm aí para ler. Tranquilos até aqui? Vamos para o segundo sermão. Rapidinho a gente consegue terminar aqui. No segundo sermão, deixa eu só pegar aqui, antes do segundo sermão, um trechinho do primeiro sermão do Bom Ladrão, que eu acho muito importante, que diz muito sobre o caráter do padre Antônio Vieira, né? Ele diz que o Estado não tolera e não se deixa corromper. Vocês estão vendo o Peter aqui aparecendo? É o Peter, né? O Peter, ele simplesmente fica aí, ele está muito prestando atenção na minha aula, né? Né, Peter? Eu também acho. Né? Então a gente está aí entendendo. Ele diz que a corrupção, ele faz um rogo a Deus que ele gostaria que a corrupção tivesse fim. É uma parte muito bonita do sermão. É lá no finalzinho dele. Bom, vamos pelo bom sucesso das armas. Esse tem um nome mais ou menos interessante, né? Deixa eu localizar para vocês aí em história, né? Vocês têm aula com a Gi de história, né? No fundamental, quem estava no colégio teve aula com o Terson. E em história, vocês lembram, né? Portugal estava atacando, a Holanda estava atacando o Brasil, né? No sentido de que ela queria tomar essas terras que seriam de Portugal e queria ser ela a nossa nova colonizadora. E claro, o padre Antônio Vieira, ele faz uma mobilização aqui no Brasil. É impressionante, assim, ele faz uma mobilização a favor do bom uso das armas. Ele insurge o povo está muito derrotado, espiritualmente derrotado, animicamente derrotado, né? O povo não se vê mais como forte para poder derrotar os holandeses que estão na eminência de pelo Recife ali invadir a costa brasileira, e eles se vendo derrotado, o padre Antônio Vieira conclama o povo a ter uma atitude de batalha. Ele faz toda uma orquestra bastante teatral assim, junto com o próprio Deus. É como se ele estivesse num palco e utilizasse Deus como figurante de seus próprios sermões. Então ele dialoga com Deus, ele reforça a fé em Deus, mas ao mesmo tempo ele dá uma duvidada, né? Ele fala, olha Deus, se tu estás aí mesmo, dá força pro teu povo, dá ânimo pro teu povo, né? Ele diz assim, ó, eu dever-lhe-ei a ele como sua causa a graça que me fizer, e ele deverá a mim como ocasião a glória que eu alcançar. Então, ou seja, eu vou dever a graça, né? Eu vou dever um milagre, se Deus me ajudar a derrotar os holandeses. E ele vai dever para mim a minha vitória, porque a minha vitória eu vou dedicar a ele. Então o povo se viu animado pelo sermão do padre Antônio Vieira. Dizem que a igreja de Santa Ajuda, que foi onde estava sendo realizada essa missa, né, esse sermão do padre Antônio Vieira, estava abarrotado de soldados, abarrotado de portugueses, abarrotados de colonos, abarrotados de índios, todos imbuídos de um espírito muito nacionalista, né? Nacionalista português, gente. Lembra que a gente está num Brasil colônia, né? Mas todos imbuídos de um espírito muito nacionalista de defender a coroa, né? De defender as terras da coroa.
Ele teve um firme propósito de tentar impedir essa que parecia ser uma eminente derrota portuguesa nas mãos dos holandeses, que pareciam ter uma frota maior, uma frota com mais tecnologia, com mais recursos bélicos, né, com mais recursos de armas, e que fazia isso de uma maneira muito intensa para o povo. Ele tenta levantar a força dessas pessoas e ele conclama esse povo, como diz aqui o slide, contra os hereges holandeses. Né? Então, os holandeses não têm fé, os holandeses não têm Deus, nós temos Deus, então nós podemos derrotá-los. Então o povo que já andava animicamente muito abatido, né, muito para baixo por conta dessa ideia de que os holandeses viriam para cá, toma uma nova força, né, dá um novo respiro, ganha um novo ânimo e parte para a batalha no dia seguinte. Acontece que no dia seguinte eles realmente botam os holandeses para correr e vencem a batalha. E o padre Antônio Vieira fica sendo um corresponsável por isso. É óbvio que, em termos de confronto, né, são os portugueses unidos aos brasileiros que vencem essa guerra. Vocês devem ter aprendido assim em história. Mas em termos de ânimo, em termos de argumentação, o padre Antônio Vieira foi aquele técnico de futebol, né, aquele que fica lá, vamos lá, gente, é isso aí, vamos acordar. É como se eu ficasse lá na aula com vocês. Aí, pessoal, ó, vamos dar uma acordada, Anthony, não dorme, Ian, tá babando aí na minha aula, né? Ó, pessoal aí, ó, Lucas aí atrás. Então, vai chamando a atenção do pessoal, o pessoal vir com a gente para entender. Foi mais ou menos isso que ele fez. E esse ânimo, né, que o padre Antônio Vieira deu, entrou para a história. E aí, esse segundo sermão dele, esse segundo que eu selecionei para vocês, então, fica sendo um sermão muito importante. Então, vamos lá. Nessa lista de 13 sermões, a gente tem 2. O primeiro é o sermão do bom ladrão, que faz referência a essa que eu falei para vocês, a um evento bíblico, né, um evento claro da Bíblia. E o segundo do bom uso das armas, né, para que Portugal pudesse utilizar muito bem as armas contra os holandeses. Não deem uma de Peter, tá? O Peter, ele viu a minha aula e dormiu. Ele simplesmente não aguentou. Então, vê essa aula aí, dá aquela tomada d'água, né, dá uma respirada e é isso. E o nosso último sermão, nesse trio que eu separei para vocês, é o sermão da 60ª. Esse seria um dos sermões também mais importantes do padre Antônio Vieira, né? Ó, relembra lá, não esquece, monta aí no teu mapa mental, né? O padre Antônio Vieira era um educador jesuíta, né? Era um religioso, veio para cá para ajudar na conversão dos índios, então ele estava aqui num processo de evangelização, num processo missionário e, claro, ele atraía muito a atenção das pessoas do entorno dele pela capacidade que ele tinha de oratória. Oratória não é rezar, oratória é a capacidade que ele tinha de convencer os outros que ele estava certo, de conversar com os outros, olho no olho e ter uma ideia avançada e estrutural de argumentação. Também fica com essa palavra aí como centro do mapa mental que vocês estão fazendo. Argumentação. O padre Antônio Vieira gostava de argumentar. Ele utilizava a lógica nos seus sermões. Isso é bem importante para vocês terem em mente, tá? Era um padre que utilizava a razão, não em detrimento de Deus. Afinal de contas, ele era um padre. Mas junto com Deus, ele colocava o lado racional junto para que se fizesse mais compreendido. Então, o sermão da 60ª, o último do nosso trio, ele vai ser um sermão que é uma prosa sacra. E ele vai ter o intuito de convencer as pessoas a se converterem à religião católica. Vê, se a gente puder fazer uma diferença básica, o sermão do bom uso das armas é um sermão que conclama as pessoas a pegarem armas e lutar por Portugal. Esse é um sermão que quer convencer as pessoas a se tornarem católicas. Então é um sermão de evangelização. Talvez esse seja o sermão mais religioso de todos, né? O menos mundano. Esse seria um sermão mais próximo do dia a dia. Ele utiliza várias passagens da Bíblia para sua argumentação. É aqui que ele prova o processo de argumentação por inteiro. Ele menciona Deus, ele menciona os homens, ele fala do pregador. Vocês viram que o Peter passou de novo ali na frente? Pois é. Ele menciona o pregador, ele menciona o evangelho. Ele tenta mostrar que quando alguém não se converte, quando alguém não alcança a graça divina, essa culpa não é da pessoa. No sermão ele quer convencer de que quando a pessoa não atinge o contato com Deus, essa culpa é do próprio pregador, porque ele não teve capacidade de convencer a pessoa de que isso poderia acontecer. Ele critica no sermão dele os pregadores
e os outros discursos. Ele faz uma crítica, vejam que ele é um homem muito corajoso, né? Se lá no primeiro sermão que eu mostrei para vocês, o sermão do bom ladrão, ele critica a própria metrópole por roubar a colônia, aqui ele critica os padres, ele critica o próprio clero por não saber convencer o povo de sua capacidade, de como ele tinha a capacidade de converter a uma pessoa que não tinha religião. Então no resumo, ele vai focar na própria ideia de fazer sermões. Qual é o nome que a gente dá a isso? Quando alguém fala de alguma coisa dentro do texto de si mesmo. É metalinguagem. Então o padre Antônio Vieira faz aqui uma espécie de metadiscurso, porque ele está criticando a própria ideia de sermão. Ele utiliza essa metalinguagem para apresentar a ideia central dele dentro dessa narrativa oratória, que pregar é semear. Ou seja, falar de Deus é semear e que a gente vai colher se semear. Vai colher, no caso aqui do padre Antônio Vieira, novos cristãos. Esses seriam então os 3 sermões do padre Antônio Vieira nessa videoaula pra gente, para dar continuidade à matéria. Não esqueçam, né, de organizar isso muito bem aí no caderno de vocês, uma espécie de mapa mental. Não se contentem apenas com o slide, né, façam um resuminho dessas ideias. Leiam os 3 sermões, eu só separei os 3 para vocês, já não pedi os 13 para que vocês não tenham assim muito trabalho, porque nessa quarentena vocês vão estar aí com uma série de exercícios e atividades para fazer. Então, para não ficar muito desgastante nem muito esgotante para vocês, eu separei 3. Leiam esses 3, são sermões curtos, complementem as anotações de vocês com os slides, né, e façam um bom mapa mental sobre esse livro. Ele tem capital importância para a gente entender a formação da literatura colonial. Pensa nesse período que eu estou falando para vocês, literatura colonial, porque lá na frente ele vai ser muito importante para a gente entender de fato o que foi a literatura brasileira. Tá certo? Beleza, primeiros anos compreenderam, espero que esse tempo tenha passado rápido, que vocês tenham sentido alguma alegria aí, né? Eu sei que durante a quarentena tá muito complicado as coisas, até em termos de tecnologia e tudo mais, mas a gente vai fazendo o nosso melhor daqui, vocês fazem o melhor de vocês daí, e a gente tenta equacionar todos os problemas, beleza? Aguardem a nossa próxima videoaula, que vai ser na semana que vem. Essa semana eu já mando mais materiais para complementar esse para vocês, tá? Um beijo carinhoso e a gente vai se falando. Tchau, tchau!